Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aí, mais um vídeo e hoje nós vamos corrigir aí o simulado 10 de física para PRF, projeto V11. Vamos lá pessoal, olha só, a questão diz o seguinte: em uma pesquisa para uma instituição, dois renomados físicos elaboraram um experimento prático que consiste em analisar as velocidades e frequências referenciais em diversos pontos do planeta Terra. Considerando que o planeta Terra seja uma esfera regular, que não é, tá? Mas é que ele considerou uma esfera regular, que o raio terrestre tenha valor igual a esse aqui, e que π tenha valor igual a 3, julgue os itens a seguir. Bom, questão 1. Se um dos físicos mencionados pelo texto estiver posicionado em repouso em relação à Terra, no polo norte terrestre, ou seja, pessoal, exatamente em cima do eixo de rotação da Terra, tá? Sua velocidade tangencial será maior aqui do outro, caso este esteja em repouso em relação à Terra no estado do Acre, no Brasil. Então, ó, eu tenho o físico A exatamente no eixo de rotação da Terra, tá? Pode ser para cá, para lá, tanto faz, tá, pessoal? Estou só adotando aqui que ele está em cima do eixo, porque está no polo, está em cima do eixo. E o outro está no Acre, ou seja, o outro está mais ou menos aqui, nessa região. Mais ou menos aqui, né, na verdade. Mais ou menos aqui. A grafia está ótima, hein? Mais ou menos aqui, bom? Mas o que importa para a gente aqui é o quê? É entender o conceito de velocidade tangencial e velocidade angular. Pessoal, a velocidade tangencial é aquela que depende do raio. Lembra? Aquela velocidade de escape. Ela é definida pela velocidade angular vezes o raio, ou ainda também por 2π vezes r vezes a frequência. Você pode escolher aí, quando você tiver uma questão, qual das duas equações utilizar. Mas o fato é que depende do raio. Ou seja, que raio é esse, Felipe? O raio, distância do eixo de rotação até o ponto onde ele está. Notem que o físico A, um dos físicos, está no polo, ou seja, está exatamente no eixo de rotação, ou seja, esse raio aqui é zero. Se esse raio aqui for zero, pessoal, o que acontece com a minha velocidade tangencial? A minha velocidade tangencial também é zero, ou seja, o físico que está no polo norte, a velocidade tangencial é zero. Já o que está no Acre, pessoal, por menor que seja o raio, ele tem um raiozinho aqui. Então, ele tem um R, ou seja, ele não tem velocidade tangencial zero. Quer dizer que a velocidade do cara que está no Acre é maior do que o cara que está no polo, que é o contrário que diz a questão. A questão diz que quem estiver no polo, tá, a velocidade tangencial vai ser maior. E é equivocado. Está errado isso daqui, tá? Porque a velocidade tangencial depende do raio, né? 2. De acordo com os dados do texto, a velocidade de rotação da Terra tem valor aproximado de 1.593. Pessoal, aqui não tem conta. Você vai ter que fazer conta, tá? E qual conta que eu vou fazer, Felipe? Vamos lá que eu vou te explicar. Ó, pessoal, tanto faz a de cima como a de baixo. Eu vou usar a de baixo porque ela é mais intuitiva, vocês vão ver, tá? Ela é mais intuitiva. Lembrando que, a depender das unidades utilizadas aqui, a minha velocidade vai sair em metros por segundo. Então, como a questão deu em quilômetros por hora, lembrar que eu tenho que multiplicar por 3,6, tá? Então, vamos lá, usando a equação de baixo. 2, já vou pôr o valor de π, que é 3, vezes 3, vezes o raio, que ele me deu, que está aqui em quilômetros, pessoal, vamos passar para metros, tá? Vocês vão entender por quê. Então, vai ser 6 milhões, né? 370 mil, aliás, 6 milhões 370 mil, é isso mesmo, tá? É isso mesmo? É isso mesmo. Vezes a frequência de rotação da Terra. Aí você fala, Felipe, questão não me deu frequência de rotação da Terra. Só que isso é um conceito que você vai ter que saber. A Terra, ela realiza uma volta em torno do seu eixo, uma volta completa, em 24 horas. Então, o conceito de frequência é o número de rotações, o número de ciclos por unidade de tempo. Para sair em hertz, né, que é a unidade de medida usual para frequência, tem que ser em segundos isso daqui. Então, a Terra dá uma volta a cada 24 horas, ou seja, 24 horas
vezes, cada hora tem 60 minutos, ou seja, vezes 60, cada minuto tem 60 segundos, vezes 60 de novo, tá? Para facilitar nossas contas, vamos cortar esses zeros aqui, tá? Então, eu vou ter o seguinte, V é igual a, aqui 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 6.000, dá 63700, então dá 63.700. Aí aqui embaixo eu tenho 24 vezes 6 vezes 6. Dá para cortar esse 6 com esse 6 aqui, a gente tem o quê? Opa, 63.700 dividido por 24 vezes 6. Aí, lógico que eu vou usar a nossa querida calculadora. Então, eu vou ter 24 vezes 6, 24 vezes 6, 144, tá? Então, eu vou ter 63.700 dividido por 144, que vai dar 442,36, tá, pessoal? Então, ó, vai dar 442,36, o quê? Metros por segundo. Para transformar isso daqui, a gente tem que multiplicar por 3,6, tá? Então, vamos multiplicar isso daí por 3,6, que vai dar aproximadamente vai dar 1.592,5, o quê? Quilômetros por hora. De acordo com o texto, vamos ver se a questão falou que é exatamente abaixo, acima ou aproximadamente. Cuidado com isso, tá? De acordo com os dados do texto, a velocidade de rotação do planeta Terra tem valor aproximado de 1.593. 1.592,5 é aproximadamente 1.593, então, correto. Show? Correto. Questão 3. A frequência da Terra, a frequência de rotação da Terra é da ordem de 10 a menos 5 Hz. A conta que a gente deixou de fazer aqui em cima, a gente tem que fazer de novo, né? Porque a questão pediu frequência, cara. E questão filha da mãe nesse aspecto, né? Você vai ter que fazer a questão de novo para você entender aí qual foi a frequência. Então, vamos lá, pessoal. Frequência de rotação da Terra. Uma rotação completa a cada 24 horas. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho que a frequência é igual a 1 dividido por... Eu acho que eu já sei esse valor até de conta, tá, pessoal? 86.400. Tá? O cara falou, pô, Felipe é bom de conta. Bom de conta nada, mas é porque a gente já faz tantas vezes essa transformação que acaba gravando. Então, galera, eu vou ter 86.400. Essa é a frequência. Frequência em que unidade de medida, Felipe? Em hertz, tá, pessoal? Vai dar isso aqui em hertz, que é uma oscilação, uma rotação por segundo, que vai dar aproximadamente 1,157 vezes 10 elevado a menos 5. A questão está correta, porque ela afirma que a frequência terrestre de rotação da Terra é da ordem de 10 a menos 5. Isso está correto. Show? Então, questão correta. Beleza? Pessoal, então vocês têm que ficar muito atentos com relação a essas unidades, tá? E muito atentos. Frequência, a unidade, aliás, de frequência, né? A unidade de rotação, tá? Então, vocês têm que ficar muito atentos daí. Separar o conceito de velocidade tangencial, de velocidade angular, tá? Os dois conceitos não são iguais, são conceitos distintos, tá? Então, o aluno acaba errando isso daí. Não caiam nesse erro aí também, não, tá? Bom, bora para a questão... Opa! Peraí, pessoal. Bora para a questão 4, né? Questão 4 e 5. Vamos lá. Acho que vocês não estão vendo minha tela, não, né? Tem que compartilhar. Galera, dois corpos de prova A e B, de massas iguais a M e 5M, respectivamente, são abandonados lado a lado, ao mesmo tempo, do alto de uma plataforma, dentro de uma câmara que se tem um vácuo perfeito, completa ausência de ar. Pessoal, isso aqui é para mostrar para vocês que eu tenho o quê? Uma queda livre. Não se esqueçam, quando eu falar para vocês queda livre é a mesma coisa que resistência do ar igual a zero. Não tem nenhuma resistência do ar, tá?
Um perito, ao analisar a queda, fez algumas considerações sobre o experimento. Considerando a situação apresentada, julgue os itens a seguir. 4. Os dois objetos vão atingir o solo em tempos diferentes, devido ao melhor coeficiente aerodinâmico de B, devido à energia cinética de B ser 5 vezes superior à energia cinética de A. Pessoal, de fato, a massa do B ser maior que a massa do A, no final, ponto mais baixo, eu vou acabar tendo uma energia cinética maior de maior massa. Só que isso não quer dizer que eu atingi maior velocidade e que os tempos foram diferentes. Por quê? A máxima de queda livre é que, se eu tenho queda livre, pessoal, eu tenho resistência do ar igual a zero. Se eu tenho resistência do ar igual a zero, a única coisa que me puxa, ou seja, a única força que atua no corpo, voltando para cá, a única força que atua no corpo em queda livre, tá? Se não tiver nenhum outro fator, é a aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional, pessoal, ela não é preconceituosa, ela atua em todos da mesma maneira. Então, se eu tenho um corpo A, um corpo B, que são diferentes, qualquer que seja a consideração, eu tenho um que tem uma aerodinâmica melhor, outro que tem aerodinâmica menor, eu tenho um que tem uma massa maior, outro que tem uma massa menor, não importa, pessoal. Para a aceleração gravitacional, todos são iguais. Então, a aceleração gravitacional vai atuar de maneira igual no que tem 5m e no que tem m. Ela é a única força que puxa os dois para baixo. Como ela é a única força e ela é igual para os dois, e a aceleração também adquirida pelos dois vai ser igual, não faz sentido eu ter um que que caia antes que o outro. Dessa forma, questão 4, dizer que os dois objetos vão atingir o solo em tempos diferentes está incorreta. Atingir o tempo em tempos iguais. Devido à energia cinética de B ser 5 vezes superior a de A, pode até ser. E, de fato, acredito que seja, porque a velocidade também vai ser igual. Mas isso aqui está completamente errado. Tá? 5. A velocidade relativa entre A e B durante a queda é igual a zero, assim como a respectiva energia cinética de A em relação a B. Espera aí. Vamos lá. A velocidade relativa entre A e B durante a queda é igual a zero. Correto. Por quê, pessoal? Se os dois caem juntos, um vai cair do lado do outro. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser o quê? Zero. Tá? Assim como a respectiva energia cinética de A em relação a B. Tá? Certo também. Mas, Felipe, o B não tem maior velocidade, maior energia cinética que A? Só que, pessoal, eu perguntei a energia cinética de A em relação a B. Qual que é a velocidade de A em relação a B, pessoal? A velocidade de A em relação a B é zero. Se a velocidade relativa entre A e B é zero, tá? A energia cinética entre eles é zero, porque, pessoal, energia cinética é uma grandeza física que depende de um referencial. Se eu tenho dois referenciais, que estão um em repouso em relação ao outro, a velocidade vai ser zero entre eles e, consequentemente, a energia cinética também vai ser zero. Dessa forma, eu posso afirmar que a energia cinética é zero entre eles. Então, a questão está correta. Muita gente marcou errado, porque achou o quê? Beleza, o B tem energia cinética maior que o de A, porque tem 5 vezes mais massa que o A. Está certo. Mas, em relação a quem? Em relação ao solo, em relação a quem está em repouso, em relação a qualquer outra coisa, isso é verdade. Mas de A em relação a B, isso é mentira. Tá? De A em relação a B, a energia cinética é zero. Tá? Então, de fato, a questão 5 está correta. Beleza? Deixa eu até conferir uma coisa aqui, pessoal, mas eu acho que lá no site está assim também. Tá? Então, a questão está correta. Beleza? Pessoal, então é isso. Essas foram as 5 questões aí de física desse nosso simulado. Espero que tenham gostado. Sigam firmes nos estudos, bons estudos, e até o próximo vídeo. Valeu!